Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui. Pessoal, semana do Dia dos Namorados. Ah, Mari, mas não é Dia dos Namorados no Brasil. Sim, não é, mas é Dia dos Namorados no mundo todo. Aliás, dia não, né? Semana, porque eu tô gravando isso aqui, gente, no final de janeiro, né? Calma lá. Então, eu não sei ainda a data exata que vai pro ar, mas vocês vão estar escutando isso aí na semana do Dia dos Namorados, com certeza. E hoje a gente tem aqui uma história, parte 1 e parte 2. Se você chegou aqui nesse episódio do nada, fica tranquilo. Essa aqui é a parte 1 e depois de amanhã você já vai conseguir escutar a parte 2. Os nossos episódios são independentes, você não precisa escutar um para, enfim, ter que entender o outro e vice-versa, a não ser quando eles têm parte 1 e parte 2. E esse é o nosso terceiro episódio aqui no canal Novelinha. Então apertem os cintos, vamos ter alguns gatilhos aí de droga, talvez de agressão verbal. Tomem cuidado, escutem de fone e vamos ver o que a Dora aprontou nessa loucurada de amor que ela fez. Mas então, Eu conto ou você conta? A Dora sempre foi uma pessoa muito certinha mesmo. Ela foi para a faculdade, se formou em advocacia, estudou muito, sempre trabalhou, também atuava na área dela. E uma coisa que ela sempre pensava, mas que talvez sentia que fosse um pouco longe assim da realidade dela, era que ela queria viver um romance. Sabe aquela vontade de se apaixonar pelo príncipe encantado? De viver aquela história incrível de amor? Então, a Dora, ela almejava muito isso. E ela almejava também conhecer o mundo e viajar. Porém, ela tinha muitas responsabilidades na casa dela, com o trabalho, cuidava da família. Queria fazer uma observação aqui que Dora, por mais que tenha muitos irmãos, sempre foi uma das pessoas responsáveis pela casa, por cuidar do pai, por cuidar também dos irmãos. Então, ela queria viver tudo isso e ter experiências diferentes, mas era um sonho. Pensando nisso, a Dora resolveu se aventurar. A Dora aventureira. E ela foi para a Austrália fazer um intercâmbio também. O intuito dela, não sei se era de ficar ou de só ter uma experiência, mas quando a Dora veio para a Austrália, ela sabia que esse seria o momento da vida dela. Um momento que ela esperou muito, né, gente? Ela já tinha 30 anos de idade, que sabemos que não é uma idade muito fácil para quem vai imigrar aos 30 anos, já é uma idade um pouco alta. Às vezes a gente já está com uma vida um pouco mais estável no Brasil. Então, pensa, largar um emprego como advogada, que trabalha na área, é difícil mesmo. Então, você tem que se jogar, tem que ter muita coragem também envolvida. E parabéns para Dora por ter feito esse movimento. Tem que ser mulher. Essa é mulher. Essa é mulher. Tem que respeitar. Porém, como Dora é muito esperta, ela amou a Austrália, né, gente? Porque assim, eu sou fã número 1, então eu sempre exalto muito aqui a Austrália. E ela resolveu ir ficando, e ficando, e ficando. E aí Dora resolveu que ela queria fazer a vida dela aqui mesmo. E ela sentia que com 30 anos de idade, ela não tinha, assim, tido uma experiência como essa. Então, agora que ela já estava aqui, do outro lado do mundo, ela ia agarrar isso com unhas e dentes e ver o que dava. É claro que a Dora sabia que ela não poderia exercer a profissão dela aqui quando ela viesse para a Austrália. Então, ela fazia trabalhos de garçonete, trabalhava em restaurante, trabalhou também como faxineira, assim, aqueles trabalhos que a gente faz quando chega aqui, que tem que estar disposto mesmo a pegar no batente, porque não dá para escolher às vezes, pelo menos no começo. Então, a Dora, mesmo não trabalhando na área, ela estava muito feliz porque ela estava conseguindo viver experiências muito novas e diferentes do que ela já tinha vivido em toda a vida dela. Com mais ou menos um ano que Dora já estava aqui, ela tinha ali uns 31 anos, e aí
ela recebeu uma proposta de trabalho. E o que seria essa proposta? Uma amiga dela, que morava lá em Singapura, que é um país da Ásia, né? Já sabemos aqui, quem não sabe, soube agora. E Singapura, gente, fica mais ou menos 7, 8 horas de avião da Austrália. Não é tão longe. É um país que é ponte para muitas conexões, né? É um país que, sei lá, tem 9 milionários em cada 10 pessoas. É um país muito moderno, muito diferente. Eu já morei em Singapura 2 meses, então posso falar bastante lá de Singapura aqui nesse podcast. Inclusive, teremos histórias aqui também sobre Singapura, porque foi uma doideira lá. Mas voltando aqui para Dora, porque aqui a história é dela. Quando ela recebeu essa proposta e perguntou o que ela teria que fazer, a amiga dela falou que era para trabalhar num karaokê, né? Que tem muitos karaokês na Ásia, em Singapura. E era para ser tipo uma boba da corte. Como assim? Ajudando as pessoas a se divertirem. É até esquisito falar isso, porque como brasileiros a gente não precisa de ninguém animando festa. Cada um já tem o seu próprio fogo interno que anima a sua festa, né? A gente sabe como que é. Mas, gente, quando você vai morar fora é diferente. As festas, as culturas. E na Ásia é assim. Às vezes você vai num karaokê e as pessoas precisam de outras pessoas para animar, para dar bebida, para ser boba da corte mesmo. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas é verdade, gente. Então, a Dora tinha que ir todos os dias pro karaokê, de segunda a sábado, das 9 da noite às 4 da manhã, onde ela ficava esperando lá os clientes que chegavam e chamavam, né, as meninas para as mesas, e elas tinham que vender bebidas. Quando elas vendiam bebidas, elas ganhavam uma porcentagem em cima. Então, a Dora estava vivendo uma vida muito noturna, que ela tinha que beber álcool, ela acordava tarde, ela morava numa casa com um monte de modelo que era da Rússia, da Ucrânia, do Cazaquistão, culturas e nacionalidades que ela nunca nem tinha convivido na vida dela. E ela estava morando com essas meninas, com essas modelos. Ela estava vivendo uma coisa muito doida e muito diferente. Só que por ter que, né, beber a noite inteira, se maquiar toda hora, enfim, a rotina dela estava muito bagunçada. E como eu falei para vocês, ela é uma pessoa mais certinha, que gosta de planejar as coisas. Então, se alguma coisa também não vai ali como ela planejou, pelo menos naquela época, isso já tirava ela um pouco também ali do eixo. Então, essa rotina, onde ela passou um mês só bebendo, só vivendo essa vida noturna, não se exercitava, tinha essa convivência difícil com as meninas no apartamento dela, foi muito, muito conturbado. Mas lembrando, era isso que ela queria. Experiências novas, viver a vida, sabia que tinha algo mais ali guardado para ela. Então, quando ela finalizou um mês de trabalho em Singapura, ela estava muito desanimada, ela estava drenada, a energia da Dora estava sugada, porque ela deu tudo que ela tinha para ser a boba da corte no mês anterior. Então, foi muita dopamina, foi muita alegria, foi muita bebida. Dora estava precisando o quê? De um respiro, de uma viagem, de alguma coisa ali para levantar aquela energia dela. E como tanto ela quanto a amiga dela tinham feito uma graninha boa trabalhando esse mês em Singapura, as duas resolveram ir para Bali. E elas foram. Elas resolveram ir para Bali, fazer uma viagem para desestressar. Pegou ali o dinheirinho suado que elas ganharam e foram tirar 2 semanas de férias e muito descanso em Bali. Só que se você aqui que está me ouvindo já escuta esse podcast, sabe que tem muitas histórias aqui que acontecem em Bali e todas as histórias de Bali não são relaxantes. Você pode até ter momentos relaxantes, mas sempre acontece alguma coisa em Bali. Sempre, gente. Isso é uma regra das histórias aqui. Inclusive, chegou uma outra história. Essa história que eu tô falando aqui já é a terceira
Temos Omelete em Bali, que é uma história de putaria. Temos Comer, Rezar, Culpar, que é uma história triste que aconteceu em Bali. E agora Loucuras de Amor, que também tem ali Bali no meio. Não tô falando que vai ser tudo em Bali, mas vai começar ali. Então, as duas foram fazer essa viagem aí para recarregar as energias delas. Bom, chegado o momento, as duas desembarcaram. Nunca tinham ido para Bali, estavam muito, muito felizes. Era como elas estivessem vivendo um sonho, né, gente? Porque, fala sério, ir para Bali realmente é um sonho realizado. É difícil, é longe. Bali é barato, difícil é chegar lá, né? Então, foi um sonho realizado para as duas. A amiga da Dora, acho que eu vou dar um nome aqui para ela. Vamos chamar a amiga da Dora de Aline, a amiga que estava lá em Bali, que foi junto para Singapura. Então a Aline ficou responsável por reservar o lugar que elas iriam ficar lá em Bali. E ela pegou tipo uma pensãozinha, mas era uma casa bem simples. Tinha um quarto simples. Ela escreveu até aqui como Meio vagabundo. mas não podia reclamar, porque a diária era de $20. Então pensa, $10 para cada por noite. E a localização era boa, então elas deixaram para lá, mesmo a Dora tendo ficado um pouquinho estressada com essa situação. Porque Dora é uma moça que gosta de coisas boas, que gosta de conforto. Porém, como ela estava ali de coração aberto para aproveitar essa viagem com a amiga, ela deixou isso para lá. No segundo dia delas em Bali, elas resolveram ir para uma baladinha. E aí estavam lá, mega lindas, arrumadas, curtindo o rolê, quando de repente elas conheceram um cara que abordou, né, as duas. Ele viu que as duas estavam bem bonitas, bem produzidas e chegou puxando o assunto. Oi, tudo bem? Eu sou australiano, eu moro na Austrália, mas eu sou gerente de um clube aqui em Bali, muito famoso, que acabou de abrir. E se vocês quiserem ir lá, me avisa que eu arrumo uma day bed para vocês passarem um dia. A daybed é a cama, né, a cadeira que fica lá, a espreguiçadeira, na frente da piscina. E ele disse que se elas fossem lá no dia seguinte, elas poderiam ficar lá de graça. E aí trocaram um contato com esse cara e marcaram de ir no clube no dia seguinte. Quando elas chegaram no clube no dia seguinte, gente, era sensacional. Maravilhoso. A Dora nunca tinha ido num lugar daquele. Ela ficou impressionada como era bonito, como era chique. E como eu falei, a Dora, por mais que já estava morando na Austrália há um ano, ela vem de uma família simples também. Então ela nunca tinha visto tanta coisa linda e bonita e aquele ambiente. E isso deixou ela tão animada, encheu os olhos dela e ela ficou impressionada. Aquele cara que deu a daybed para elas passarem o dia era simplesmente o gerente do lugar. E essa cadeira na frente da piscina custa mais ou menos uns $300. Mas as meninas, a Aline e a Dora, só estavam pagando a consumação. Então elas pegaram algumas comidinhas, algumas bebidas, mas estavam muito tranquilas, não estavam pensando em ostentar e esbanjar, porque elas estavam tentando salvar o dinheiro que elas tinham ganhado em Singa. Tô chamando de Singa porque eu sou íntima, tá? Quando eu falo de Singapura, eu falo Singa. Então, elas estavam tentando salvar o dinheiro desse mês suado de muito trabalho. Mesmo que elas estavam lá para aproveitar e recarregar, elas também não queriam ser irresponsáveis e gastar todo o dinheiro. Então, elas estavam super animadas por estar ali, por não estar pagando tanto. E estavam ali aproveitando o dia delas ensolarado na piscina do Clube Chique. Tava tudo muito legal, tudo muito divertido, as duas dançando. E esse clube, gente, eu já fui também, ele é lindo. E aí tem alguns DJs famosos às vezes que vão. Ele realmente é um clube lindo. Tem até muitos vídeos no YouTube desse lugar. Na época, esse clube chamava Omnia.
e hoje em dia chama Savaia. E eu tô dando nome aqui porque não tem problema dar um nome para esse lugar. Muitas pessoas devem conhecer o Savaia, tem DJs internacionais famosos, só que na época que a Dora e a Aline foram, era o começo desse clube. Então era tudo muito novo, era tudo enchia muito os olhos das duas também, e elas nunca tinham ido num lugar tão legal quanto esse. A Dora e a Aline repararam que atrás do DJ tinha um camarote gigantesco, cheio de gente feliz, animada, pulando, e era realmente um camarote que tomava conta, assim, parecia um backstage que fica atrás do DJ. A Dora falou que ela nunca foi de ficar dando bola pro rei do camarote, que ela tinha pavor desse negócio, porque no lugar que ela vem, tem muito disso. Aquela cultura do rei do camarote, do cara que paga tudo, e as meninas meio que rodeiam e entram pro camarote. Então ela já tem ali um ranço disso, ela estava se divertindo, mas não ficou dando bola para quem estava ali ou ficou olhando, mesmo que ela estivesse também perto do DJ, então perto dessa galera. Só que fora do Brasil, as coisas são diferentes. Quando uma mulher é bonita ou tá chamando atenção, ela sempre vai ser chamada, quase sempre, né? Sempre vai ser convidada para ir no camarote. Mas isso, diferente muitas vezes dos rolês do Brasil, não significa que você tem que trocar nada com ninguém, que você tem que ficar com alguém do camarote ou que você tem que fazer alguma coisa. Não é esperado nada em troca quando você é convidada para um camarote. Isso eu estou lendo palavras e percepções da Dora. Então, a Dora viu que no camarote tinha um cara muito gato. Um cara perfeito. Gente, o cara era alto, cabelo escuro, magro. Aliás, ele era bem alto. Uma cara de rico, uma cara de sofisticado, um sorriso bonito. E ele ficava olhando pra Dora. E detalhe, esse é o tipo dela. Já deu pra perceber, né? Pela descrição aqui, toda apaixonada. Depois deles trocarem alguns olhares, o bonitão começou a fazer um sinal pra Dora, pra ela ir até o camarote. E aí a Dora ficou pensando: Eu? O que eu faço, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Só que nisso, nossa querida musa Aline falou: Deixa de ser besta. para de ser louca! Para de ser doida! Vamos lá sim, vamos sim. Vamos lá pro camarote, vamos conversar, deixa de ser boba. E pegou na mão da Dora, arrastando ela para as duas irem lá pro camarote conversar com a galera, enfim. Chegando lá, a Dora ficou encantada por esse cara. Sério, os dois clicaram de um jeito que eles se gostaram muito, muito mesmo. E aí, passaram a balada inteira agarradinhos, beijinho pra lá, beijinho pra cá. E aí foi dando aquela paixão, sabe? Aquela paixão súbita tão grande. Esse cara falou pra Dora que ele iria mudar a viagem dele por conta dela. Ele queria passar mais tempo com a Dora e para fazer isso ele precisaria mudar alguns planos porque ele estava viajando com alguns amigos também. Neste momento, a Dora, que sempre foi muito romântica, a Dora sempre quis aquele príncipe encantado do cavalo branco, então ela pensou: O meu momento é esse. O meu momento chegou e esse é o meu caso de amor. Esse é o meu príncipe encantado. Finalmente, nem acredito. E aqui a gente vai precisar falar também um pouquinho desse cara. Quem que era o cara do camarote? Gente, o nome dele aqui vai ser Pierre. O Pierre, ele era um cara que era metade francês, metade israelense. E ele morava em Israel, em Tel Aviv. O Pierre era judeu e tinha esse mix de nacionalidade. Era francês e judeu. A Dora, ela não entendia nada dessa mistura, nada desse background. Ela viu que ele era um cara super bacana, um cara muito inteligente. Pierre tinha uma empresa que aparentemente era bem sucedida. E ele também foi
era, né, uma pessoa que lutou muito para conseguir tudo que ele tinha. E essa foi a história que ele contou para Dora também. Então a Dora estava encantada. Além de ser um cara maravilhoso, do tamanho dela, né? A gente fala o tipo dela. Eles tinham mais ou menos a mesma idade e ele estava fazendo check em todas as caixinhas de requisitos da Dora. Um homem bonito, um homem bem-sucedido, um homem que tratava ela bem, uma idade parecida, enfim. Será que ela estava vivendo um sonho? E por mais que eles se conectaram naquele dia e ficaram juntos, tinha um probleminha, né? O Pierre ia viajar no dia seguinte para uma outra ilha. E aí ele ia ficar lá, ia visitar um amigo e só ia voltar depois de 3 dias para Bali. E vendo que Pierre ia embora e passar esses 3 dias longe de Bali, a Dora pensou: eu não vou deixar esse homem escapar de jeito nenhum. E aí ela acabou voltando com ele para casa. Saiu da balada, deixou a Aline lá na casinha, lá na pensão delas, e foi para casa do Pierre, onde ele estava hospedado. A Dora queria saber se ele era bom em tudo mesmo, porque até então estava tudo ok, né? As caixinhas estavam dando tique certinho, mas eles ainda precisavam passar a noite juntos para ver se realmente ia dar certo. Não só deu certo, como foi ótimo, foi maravilhoso. A Dora disse que foi assim muito carinhoso, eles se deram super bem, ele foi muito bom de cama, ela estava super feliz. E aí no outro dia, eles também passaram o dia inteiro juntos. Só que no final do dia, o Pierre tinha que ir para o aeroporto para ir para outra ilha, passar aqueles 3 dias longe de Bali. Eles se despediram, ele chamou um motorista para Dora para levá-la de volta para a pensão que ela estava e foi. Foi assim um pouco triste? Foi. Mas a Dora pensou: Eu não vou criar muita expectativa, não. Mas se Deus quiser, eu vou ver esse boy maravilhoso novamente. Ela não queria criar muita expectativa, mas ao mesmo tempo ela estava tentando manifestar, porque a expectativa já estava criada, né? Essa era a verdade. Bom, os dias foram passando e a Dora continuou trocando mensagens com o Pierre. Ela estava trocando essas mensagens, só que não estava botando muita fé que Pierre voltaria. E não é que ele voltou? Gente, ele não só voltou, como ele reservou uma acomodação bem legal para que eles passassem 3 dias juntos ali naquela casa. E aí, realmente, o que estava bom ficou melhor ainda. A Dora, além de passar esse tempo maravilhoso, numa casa muito mais legal do que aquela pensãozinha que ela estava, ela também teve a oportunidade de conhecer os amigos dele. Eles saíram para jantar, ele levou a Dora em vários restaurantes legais, levou ela em lugares muito chiques que ela nunca nem tinha ido, e ela estava muito feliz, estava muito encantada. E o jeito que o Pierre tratava ela era muito, muito bom, de muito respeito, educação, carinho. Então, por mais que ela estava muito feliz e maravilhada com tudo aquilo, no fundo, ela também estava chateada e um pouco preocupada, porque ela sabia que aquilo ali era um amor de verão e que ela ia voltar para a Austrália e que ele ia voltar para Israel. E agora era chegado o momento da separação. Ele ia para o país dele e a Dora ia voltar para a Austrália. Só que no dia deles irem embora, o Pierre olhou no olho dela e falou: Eu quero ver você de novo. E eu vou ver você de novo. E ela pensou: Que? Como assim? Não, tá, eu tô apaixonadinha, mas esse cara só pode estar doido. Eu moro em outro país, eu moro muito longe, e esse negócio não vai dar certo. E ele falou pra Dora, gente, com essas palavras, tá? Não existe impossível para quem se gosta. E eu gosto de você e eu vou fazer acontecer. E a Dora confusa ali, pensando. Tá, mas como vai ser isso? Pierre falou: Não se preocupa. Eu vou te mandar tickets
para que você possa vir me visitar. Quando ele fala tickets aqui, é a passagem de avião. Então ele ia mandar a passagem para ela poder ir visitar ele lá em Israel. Isso era mais ou menos ali agosto, e ele falou para Dora que mandaria as passagens para ela visitar ele em outubro. Então, se você for pensar, né, tinha ali no máximo 1 mês e meio só de espera até que Dora pudesse ver o amado dela novamente. E o plano era: a Dora ia para Tel Aviv, em Israel, eles podiam passar 1 mês juntos lá e decidir o que eles iam fazer depois, para ver se dava certo, se realmente o romance ia para frente. Queriam ver o que isso poderia dar, porque os dois estavam ali apaixonadinhos. E esse foi mais ou menos o combinado deles. Os dois voltaram para os seus países e a Dora continuou conversando com Pierre todos os dias, se falando por vídeo, por mensagem, por todas as redes possíveis mesmo. Nisso, a nossa querida musa já estava muito apaixonada, muito mesmo. E ela disse que Pierre também parecia estar muito apaixonado. Passado ali alguns dias, não foi que ele mandou mesmo a passagem, gente? Ele mandou para Dora, no e-mail dela, as passagens para que ela pudesse ir visitá-lo. A Dora não parava de pensar como a vida dela tinha virado um filme romântico, achando tudo maravilhoso. A passagem estava marcada para ali quase 2 meses, então dava tempo tranquilo dela organizar a vida dela, planejar as férias e fazer essa viagem. E nisso, os dois continuaram conversando e criando esse relacionamento à distância. Eles falavam de planos futuros, eles falavam dos objetivos deles na vida, o que eles queriam para o futuro, enfim. Eles estavam conversando como se fosse um casal mesmo, para poder ver se ia dar certo. E numa dessas conversas, ele falou para Dora que ele pensava em mudar para outro país, que ele não queria mais morar lá em Tel Aviv, porque os impostos eram muito caros para a empresa dele. E aí ele pensou: Bom, já que você fala português, Dora, e eu também sou europeu, de repente a gente podia mudar para Portugal. O que você acha? E nisso já saiu mandando link para ela de casas para comprar. Casas. E a gente adora já. Uou. Peraí, que é isso? Como assim? Casa? Isso aqui tá indo um pouco mais rápido do que eu imaginava. Mas ela estava feliz e ela estava deslumbrada. Mesmo que no fundo ela disse que a intuição dela estava ali meio que dizendo que tinha algo errado. A intuição meio que estava ali apitando que tinha alguma coisa errada. Mas ao mesmo tempo, a nossa musa estava encantada com o príncipe que ela tinha achado. Ela fechou os olhos para algumas red flags, né? Para algumas bandeiras vermelhas, para os sinais que foi levantando. E aí, assim, né? Ah, mas qual o sinal até agora? Gente, você conhece um cara há 1 mês, que você ficou com ele 1 semana. Eu não estou dizendo que pode não ser genuíno dele ou de outras pessoas, mas são sinais que a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe, já falamos muito aqui sobre love bombing. Não acredito que é tão love bombing porque era recíproco. Porém, você conhece uma pessoa, você já está falando de casar e comprar uma casa com ela, mudar para um outro país. Não, calma lá, meu chapa. Vamos devagar aqui também, né? A Dora tava naquele mix de credo que delícia. Credo, porque o susto desse cara do nada apareceu na vida dela e pegou ela assim de jeito, né? Já deixando ela nas alturas de todas as maneiras, cobrindo ela nessa nuvem de amor, de afeto bem grande, e ao mesmo tempo ela sentindo que alguma coisa, né, tava esquisita. Continuou conversando com ele depois disso, continuou olhando os links das casas, mas não levou o assunto tão à frente. E já que a Dora precisava viajar, ela saiu do emprego. Ela teve que sair do emprego porque não iam dar férias para ela de 1 mês, e ela estava morando também numa casa que não era por um longo período de tempo. Enfim, ela estava meio que nômade. Não nômade, mas ela estava sem emprego, sem casa
e colocou todas as roupas dela dentro de uma mala, porque ela já estava com data para sair também da casa. Então, na cabeça dela era assim: Eu vou sair daqui, não tem problema, vou passar minhas férias lá, quando voltar eu vejo, emprego também. porque ela estava deixando tudo em aberto da vida dela para ver o que ia dar essa história de amor. Na cabeça de Dora, ela já pensava: Ah, eu vejo isso aí quando eu voltar. Vou deixar a minha mala com minhas roupas aqui na casa da minha amiga. Se eu tiver que mudar de país, casar, enfim, eu vejo isso depois. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer primeiro. Só que nesse tempo, enquanto a Dora estava esperando para viajar, ela percebeu que o Pierre saía todos os dias à noite para ir para a balada. Ele sempre ligava para Dora quando ele chegava. Só que ela percebia que alguma coisa ali não estava encaixando, alguma coisa ali estava estranha. E aí, antes de viajar, ela teve um clique e resolveu contar para os pais dela e para o irmão dela que ela estava indo para Israel passar um tempo com uma pessoa que ela se apaixonou, gente. Ela contou mesmo a verdade. Ela resolveu abrir o jogo. E assim, eu acho que ela foi um pouco sensata, por quê? Ela estava indo para um país estranho, ficar na casa de um cara que ela não conhece, num país que ela nunca foi, sem que ninguém da família soubesse? Não, né? Então, por mais que eles ficaram possessos, eles ficaram muito bravos com a Dora, tá? Eles não aceitaram, na verdade, e disseram que não acreditavam que a Dora estava indo fazer isso, porque era muito perigoso. Eles alertaram que ela poderia até ser traficada sexualmente. Coisas e preocupações, né, normais que temos que ter e nossos pais também têm. Os pais da Dora ficaram preocupados porque, na cabeça deles, Israel era um país que tinha guerra. E, assim, mesmo que naquela época não tinha, né, o que a gente sabe que mudou hoje em dia, infelizmente, naquela época não estava tendo nada. Foram muitos anos atrás, isso aconteceu, sei lá, 5, 6 anos atrás. E a preocupação dos pais continuava, lógico, né? Tudo que eles escutaram sobre Israel, enfim, e vem na TV, e isso impressionou muito eles. E ficaram falando que a Dora não ia. Porém, como que eles iam parar uma pessoa que estava do outro lado do mundo e já era maior de idade? A Dora botou na cabeça dela que ela ia, ela falou que ia, pronto, fim. O irmão mais velho pediu pelo menos uma coisa para ela. Pediu que a Dora passasse o passaporte do Pierre, porque pelo menos eles iam ficar um pouco tranquilos sabendo que ela ia estar com alguém, e se acontecesse alguma coisa, eles teriam, né, um contato de alguém lá, eles também não conhecem ninguém em Israel. E a Dora falou: bom, Eu acho que isso é razoável, pelo menos, né? Vai deixar meus pais, meus irmãos mais tranquilos. Eu entendo a preocupação deles. Eu vou pedir para o Pierre, então, uma cópia do passaporte para vocês ficarem mais tranquilos, tudo bem? Tá, tudo bem, se for assim, tudo bem. enfim, a Dora, muito inocente, na real não muito inocente, né? Muito esperta, porque é isso mesmo que ela tinha que fazer. Ela contou para o Pierre tudo o que estava acontecendo com o irmão e com o pai dela, que eles estavam preocupados por ela, mas assim, falou super numa boa, né? Para ele entender. Ele também tem família, por que ele não entenderia? E ela foi e pediu o passaporte dele. Só que ela não esperava que a reação do Pierre não foi muito legal. Ele não gostou não, viu? Ele ficou possesso. Pierre falou que não ia passar o passaporte dele para ninguém, que ele não devia explicação para ninguém, que ele era uma pessoa direita e que se isso fosse, né, persistir, que se ela realmente precisasse desse passaporte para ir viajar, era melhor eles cancelarem essa viagem. Agora quem estava em choque era a Dora. Ela não acreditava que ele estava falando aquilo. E aí ela começou a ficar também um pouco preocupada. Começou a pegar um pouco no pé do Pierre, falando que ele estava saindo muito. O que você anda fazendo? E ela estava sentindo que ele estava usando droga, gente. Era isso. Essa estranheza, esse negócio de sair todo dia de balada, e essa intuição dela dizia que ele usava drogas. E assim, com constância. Por isso que isso era uma coisa que preocupava ela, que ela sentia no fundo que era isso que poderia estar acontecendo. Ou talvez ele tá passando por um momento difícil, mas ela acreditava que seria alguma coisa envolvida com drogas, até porque ela via essa frequência dele sair
tanto e tá tão na noite que isso não era normal nos olhos dela. Eles chegaram a conversar um pouco mais, só que ele decidiu que era melhor eles cancelarem a viagem da Dora para Israel. Ele não queria mais que ela fosse para lá, e ele falou isso com todas as letras, que era melhor eles terminarem tudo e que ela não iria mais visitá-lo. A Dora aceitou isso de bom tom? Não. Ela não aceitou, ela ficou muito triste, falou que queria ir diversas vezes. A Dora ofereceu ajuda, disse que ela estava lá por ele, se ele precisasse desabafar, falar sobre alguma coisa, ou falar o que estava acontecendo, né? Por que ele não queria de fato que ela fosse para lá? Qual que era o problema? Tinha sido tudo tão bom até ali, eles tinham se dado bem, eles tinham tido aquele momento maravilhoso em Bali, e ela não queria passar por cima dessas memórias, porque ela estava apaixonada por esse cara, esperando praticamente criar uma vida. O cara estava mandando link para comprar casa para ela. Então ele cobriu muito ela numa rede de amor, só para depois deixar, sei lá o que é que fosse, os problemas dele, as noias, neuras, afetarem e fazer isso com ela, faltando pouco tempo para ela ir viajar também. A Dora sempre foi uma pessoa muito cuidadosa e gosta de cuidar das pessoas. Sabe aquela pessoa que às vezes cuida mais dos outros do que cuida dela mesma? Então, ela pensou que esse cara era possivelmente o amor da vida dela. E que se esse cara, o Pierre aqui no caso, era o amor da vida dela, ele poderia estar precisando de ajuda. E a Dora queria mostrar para o Pierre que ela estava lá, que ela podia ajudar ele e que ela também não ia largar a mão dele. Lembrando, ela não tinha mais nada a perder. Ela não tinha casa, ela não tinha emprego, ela tinha largado o emprego para poder viajar. Então, ela só, na cabeça dela, queria focar em convencer ele a ir para Israel visitá-lo. Passados mais alguns dias, o Pierre não respondeu mais a nossa querida Dora. E ela começou a ficar angustiada, tentando entender o que ela ia fazer, qual decisão ela deveria tomar. Foi então que ela resolveu pedir opinião para uma outra amiga dela, que morava aqui na Austrália também brasileira. E aí ela falou: o que você faria no meu lugar? E essa amiga dela falou que achou que ela deveria ir, já que ela já não tinha nada a perder, que ela estava sem emprego, sem casa, que ela amava esse cara, e esse cara já mostrou que amava ela. Então, por que não tentar ir até o fim dessa história? Foi um conselho bom? Não sei. Mas assim, né, às vezes, como eu falei, as experiências que a gente tem no intercâmbio, as loucuras que a gente faz, as coisas diferentes que a gente passa, fazem algumas situações da nossa vida serem encaradas com mais normalidade. Porque, com certeza, se fosse uma amiga, as duas estivessem no Brasil, seria um super alerta aqui para não ir, para isso e aquilo. Mas, nesse caso, a amiga nem pensou nisso. Até porque eles não se conheceram na internet. Ela já o conhecia, já tinha passado tempos com ele, né? Mas o que a Dora pensou? Se eu entrar em contato com ele e falar que eu tô indo, possivelmente o Pierre vai falar pra eu não ir. A Dora pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar as minhas coisas e eu vou pra Israel. Chegando lá, eu faço uma surpresa pra ele e é isso. E aí a gente vai se resolver lá e eu vou fazer essa loucura de amor mesmo. Ou seja, a Dora decidiu que ela ia voar da Austrália até Israel, que é bem longe, tá? E ela ia surpreender o cara que tinha falado inúmeras vezes para ela não ir para lá. Ela resolveu fazer a mala dela. Faltavam 3 dias para a viagem. Ela estava super ansiosa, super nervosa. Não falou mais com ele, já havia alguns dias ali que eles não se falavam. E ela decidiu fazer essa surpresa. Antes de ir, ela fez uma reserva num hotelzinho bem baratinho, que era perto da casa dele,
caso ela precisasse ficar em algum lugar, e pelo menos essa ideia aí ela executou, né, gente? Acho que era o mínimo ela ter um lugar realmente para ficar, porque não dava para depender, ela não sabia o que ia acontecer. E quando ela chegou no aeroporto, ela também estava com medo que ele tivesse cancelado as passagens. Ela não verificou, não sabia fazer isso, e ela foi com a cara e a coragem, com as malas dela. E a passagem dela estava válida. A única coisa que ela sabia era o endereço da casa do Pierre, porque no e-mail que ele encaminhou para ela com a passagem, tinha esses dados, tinha também os dados de cartão de crédito dele, e aí aparecia esse endereço. Ela catou esse endereço, jogou ali no Google Maps para ver onde que era a casa, e ela viu o vídeo, e aí ela meio que reconheceu, porque uma vez ela e o Pierre estavam se falando por vídeo, e ela reparou que essa foto da casa dele, do Google Maps, era muito parecido também com o dia do vídeo que ela viu ele por vídeo, e era a mesma coisa. Então ficou claro para ela que ali era realmente a casa dele, que era o endereço que estava no e-mail e o mesmo lugar que ela via ele saindo às vezes no vídeo que ele mandava para ela. Então ela tinha certeza que ele morava ali. E assim a Dora embarcou num avião e foi ao encontro do amor da vida dela, fazer essa surpresa, essa mega surpresa. E o que aconteceu? Aí vocês vão ter que esperar para escutar no episódio da parte 2, que sai depois de amanhã, minha gente. E eu vou dar um spoiler aqui de algumas coisas para vocês escutarem. Primeiro que a parte 2 é onde vai estar todos os babados mesmo, todos os acontecimentos. Teve acidente, teve treta, teve revelações, teve muita coisa. E teve também, gente, a Dora na porta da casa do Pierre, chegando lá direto do aeroporto com flores. Então, eu vejo vocês na parte 2. Não esqueçam, comentem bastante essa história lá no nosso Telegram com a hashtag loucuras, porque a Dora tá lá no grupo e ela quer saber a opinião de vocês. E eu quero saber também, vamos fazer um bolão do que vai acontecer na parte 2, tá? Quero saber quem que vai adivinhar, vamos fazer um bolão de coisas que vão acontecer. O bingo da surpresa. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Essa história tá só começando. Fiquem com a gente aí. Um beijo e até a próxima! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!